Iniciando mais uma aula de matemática do sexto ano, hoje a gente vai estudar a comparação de frações, né? Então a gente vai dar duas frações e vai se perguntar qual é maior, qual é menor ou se as frações são iguais. Então, comparar as frações é dizer qual é maior, qual é menor ou se ambas são equivalentes, ou seja, têm valores iguais em relação a uma mesma unidade, né? E aqui a gente vai usar alguns símbolos, né? Por exemplo, a gente vai usar o símbolo de menor, que seria esse, o símbolo de maior e o símbolo de igual, né? Por exemplo, quando eu digo que 2 é menor do que 3. Esse pontinho que está fechado aqui, a parte fechada indica o número menor, né? E a parte aberta indica o número maior. Eu digo também que 3 é igual a 3 ou que 5 é maior do que 2. Então, são esses três símbolos que a gente vai usar para comparar frações. No caso, a gente está comparando aqui números, vamos comparar agora frações. Vamos explorar e descobrir. Ó. Observe algumas frações de uma mesma unidade que têm numeradores iguais. Né? Tem numeradores iguais. Numerador é quem está na parte de cima, né? Denominador é quem está na parte de baixo da fração. Então, aqui, ó, qual dessas frações é a maior e a menor? Vamos observar aqui qual delas você acha que é a maior fração. Qual delas representa a maior parte do meu todo? Lembra que fração é parte pelo todo. Então, se eu estou perguntando qual é a maior fração, estou perguntando qual fração representa a maior parte de um dado todo em questão. Então, aqui, ó, o todo representa a mesma unidade. Então, qual delas tem a maior parte dessa unidade? Qual delas tem a maior parte dessa unidade? É a fração 1/2. Ó. Se tu comparar aqui o tamanho da parte em azul, é maior do que, nesse caso, a parte em vinho, a parte em laranja e a parte em verde. Então, a maior fração aqui é 1/2. Por quê? Porque essa fração representa uma parte maior desse meu todo. Meu todo aí foi dividido em duas partes, eu peguei uma. No outro caso, eu dividi o todo em três partes e peguei uma. Aqui eu dividi o todo em quatro partes e peguei uma. E aqui eu dividi o todo em cinco partes e peguei uma. É evidente que essa parte menor, eu dividi em cinco partes, claro que as partes vão ficar bem menores, né? Então essa é a maior fração. E qual é a menor? Bom, a menor é a última aqui, ó, 1/5. Porque essa partezinha em verde aqui é a menor dentre as quatro partes. Dá para você perceber aí, né, observando que ela é a menor. Então, menor fração é 1/5. Se os numeradores das frações são iguais, por exemplo, 2/3 e 2/5, então qual delas é a maior? Bom, quando os numeradores são iguais, a gente vai observar o denominador das frações. Aquela que tiver o denominador menor vai ser a fração maior. Né? Então perceba, a que tiver o denominador menor é a fração maior. Ou seja, no caso de 2/3 e 2/5, quem é que tem o denominador menor? 2/3, porque o denominador é 3. Então a fração 2/3 é a maior. Então a fração 2/3 é a maior. Né? E quem é menor que nesse caso? 2/5. Então a gente pode comparar 2/3 e 2/5 dizendo o seguinte, ó, 2/3 é maior do que 2/5. Por quê? Porque 3 é menor do que 5. Se eu tenho duas frações com denominadores iguais, a fração maior vai ser aquela que tiver o denominador menor. E por conseguinte, né, a fração menor vai ser aquela que tiver o denominador maior. Observe esta reta numerada e compare as frações 1/5 e 1/2. Note que a fração 1/5 fica à esquerda de 1/2. 1/5 está aqui. 1/2 está onde? Está aqui. Ó. Qual fração aqui é a menor? Menor é que está mais próximo do zero. Né? Se eu tenho números positivos, o menor número é aquele que está mais próximo do zero. Então, aqui, ó, a gente tem que 1/5 está bem mais próximo do zero do que 1/2. Então, 1/5 é menor do que 1/2.
De fato, né? Se eu tenho numeradores iguais, observe o denominador. Aquele que tiver o denominador maior vai ser a fração menor. Perfeito? Então vamos lá. Frações com numeradores iguais. Quando duas frações têm numeradores iguais, a menor delas é a que tem maior denominador. É o contrário, né? Então, por exemplo, se eu pego a fração 2 oitavos e 2 sextos, quem é maior do que quem aí? Olha, quem é maior do que quem é fácil, né? Basta a gente fazer o seguinte: observa quem é que tem o maior numerador. Opa, o maior numerador é a fração 2 oitavos. Então, a fração 2 oitavos vai ser a menor. Então, eu posso dizer que 2 oitavos é menor do que 2 sextos. Ok? Vamos ver outro exemplo aqui? Vamos ver outro exemplo. Por exemplo, 1 terço e 4 terços. 4 terços não. A gente quer numeradores iguais, né? Então, vamos corrigir isso aqui. 1 terço e 1 sétimo. Quem é maior do que quem aqui? Quem tem maior denominador vai ser a fração que vai ter o menor valor. Então, eu posso concluir que 1 sétimo é menor do que 1 terço. Ou ainda eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Eu posso escrever 1 terço é maior do que 1 sétimo. Então, são duas formas de escrever essa comparação. Eu estou comparando, estou dizendo quem é maior do que quem aí. Então, só para fixar, frações com numeradores iguais, a maior delas vai ser a que tiver o menor denominador. Ou a menor das frações vai ser aquela que tiver o maior denominador. Vamos explorar e descobrir novamente. Agora examine algumas frações de uma mesma unidade que tem denominadores iguais. Ó. Antes eram numeradores iguais, agora denominadores iguais. Então aqui a gente tem, ó, eu peguei uma figura, dividi em 5 partes e estou pegando uma dessas partes. Então é parte pelo todo. 1 sobre 5. Aqui 2 sobre 5, 3 sobre 5, 4 sobre 5 e 5 sobre 5. Lembrando que 5 sobre 5 é o todo, né? Corresponde a 1. Qual dessas frações é a maior e qual é a menor? Bom, se tu observar, eu estou perguntando qual fração aqui é a maior, ou seja, qual figura em verde é a que tem maior valor. Se tu observar direitinho entre as 5 figuras, aquela que tem maior valor vai ser a 5 sobre 5, porque está toda a figura pintada. Então, a maior fração vai ser 5 sobre 5. Lembrando que 5 sobre 5 é igual a 1, que é o todo, né? Que é o todo. E qual delas é a menor? Bom, a menor vai ser aquela que eu pintei a menor parte da área. A menor parte da figura está pintada. Então, se tu observar aqui, a menor fração vai ser a primeira, que é 1 sobre 5. 1 sobre 5. Já dá para a gente ter uma noção, né? Ó, frações com denominadores iguais, a maior delas vai ser a que tiver o maior numerador. Né? Então, veja só, se os denominadores das frações são iguais, por exemplo, 2 quintos e 3 quintos, então qual delas é a maior? Bom, a maior vai ser a que tiver o maior numerador. Quem é que tem o maior numerador? 3 quintos. Então, 3 quintos é maior do que 2 quintos. Por quê? Porque 3 é maior do que 2. O numerador da fração 3 quintos é maior do que o numerador da fração 2 quintos. Observe essa reta numerada e compara as frações 2 sextos e 5 sextos. 2 sextos está onde? 2 sextos está aqui. Ó. 5 sextos aqui. Quem está mais próximo do zero é menor, né? Então, quem é que está mais próximo do zero aqui? 2 sextos ou 5 sextos? 2 sextos. Então, conclusão é 2 sextos menor do que 5 sextos. Evidente, né? Já que 2 sextos é menor do que 5 sextos, por quê? Porque 2 é menor do que 5. Então, só para resumir, ó, quando duas frações têm denominadores iguais, a menor delas é que tiver o menor numerador. Ou a maior delas é que tiver o maior numerador. Vamos ver os exemplos aqui. Ó. 3 sextos e 7 sextos. Qual é a fração maior? Bom, eu posso concluir daqui o seguinte. Eu posso concluir que 7 sextos é maior do que 3 sextos,
Por quê? Porque 7 é maior do que 3. Numeradores maiores, as frações vão ser maiores quando os denominadores são iguais, né? Um outro exemplo aqui, ó. 4 quintos e 2 quintos. Qual fração é maior? Bom, eu posso dizer que 2 quintos é menor do que 4 quintos. Por quê? Porque 2 é menor do que 4. Denominadores iguais, a que tiver o menor numerador vai ser a menor fração. E quando tiverem numeradores e denominadores diferentes? Bom, aí já é outra situação, né? Acompanhe essa situação aqui. Silvio e Lúcio estão participando de uma corrida de bicicleta. Silvio já percorreu 3/4 do trajeto. Lúcio, 7 décimos. Qual deles está na frente? E aí? Numerador e denominador diferente. Como eu comparo as frações? Bom, a gente pode usar o seguinte: a gente pode encontrar uma fração equivalente às frações dadas que tenham numeradores ou denominadores iguais. Porque a gente só sabe comparar frações de maneira prática desse jeito quando tem numerador ou denominador igual. Como aqui eu tenho numerador e denominador diferente, eu tenho que encontrar outras frações. Então perceba aqui, Silvio percorreu 3/4. Então a fração do percurso dele foi 3/4. E Lúcio percorreu 7 décimos. O que a gente vai fazer aqui é procurar frações equivalentes a estas com denominadores iguais. Ou seja, eu quero encontrar duas frações equivalentes, uma fração equivalente a 3/4 e outra fração equivalente a 7 décimos, com ou numerador ou denominador igual. Eu observando aqui, eu percebo que o numerador é 3 e o numerador aqui é 7. Porém, o denominador da fração de Silvio é 4, que é o número par, e o denominador da fração de Lúcio também é 4, que também é um número par. Vamos pensar o seguinte: se eu multiplico a primeira fração por 5, eu vou obter a seguinte fração equivalente. 5. Vou multiplicar a fração por 5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. Tem como eu procurar um número que multiplicado por 10 deu 20? Esse número é o 2. Então, eu vou multiplicar a fração por 2. 7 por 2, 14. 10 por 2, 20. Ora, eu encontrei duas frações que são equivalentes às anteriores, ou seja, tem o mesmo valor, só que agora eu tenho os denominadores iguais. Qual fração é maior? Bom, a fração maior vai ser aquela que tiver o maior numerador, não é isso? Quando duas frações têm denominadores iguais, a menor delas é a que tem menor numerador. Qual é a que tem menor numerador aqui? É a fração de Lúcio. Então, eu posso concluir o seguinte, que 15 sobre 20 é maior do que 14 sobre 20. Por quê? Porque 15 é maior do que 14. Então, Silvio percorreu uma distância maior, então Silvio está na frente. Resposta: Silvio está na frente. Essa é a resposta correta, né? A gente encontrou uma fração equivalente à fração do percurso de Silvio, ou uma fração equivalente à fração do percurso de Lúcio, comparando as frações que têm denominadores iguais, eu cheguei na resposta correta. Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Então, essa é uma maneira prática da gente comparar frações com denominadores diferentes. A gente tem que ir atrás de frações equivalentes às frações dadas, com ou numerador ou denominador igual. Se eu posso simplesmente aplicar as duas técnicas anteriores de comparação, né? Quando os numeradores são iguais, a que tiver maior denominador vai ser a fração menor. Quando os denominadores forem iguais, a que tiver o menor numerador será a fração menor.